Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio, mais uma sequência de vídeos, mais uma vez gravando aqui de fundo com a minha janela. Muita gente pediu, muita gente falou: Fábio, por favor, utilize novamente lá a sua janela. Eu tô na minha sala, eu tô com dois gatos que estão desesperados querendo de alguma forma aparecer nos vídeos. Agora eles ficaram quietinhos. Eu acho que em todos os outros vídeos que eu gravei, já foram acho que 17, 18 ou 19 vídeos, em todos eles alguém fez a mesma pergunta, que é: qual é a validade dos documentos? Fábio, você não falou até agora sobre isso. Então vamos lá. É o seguinte, quando a gente fala de validade de documentos, a gente está falando de duas coisas diferentes, ok? Nós estamos falando a validade da emissão dos documentos e a validade do documento italiano. São coisas diferentes, porque primeiro documento que você pega é o documento do seu antenato italiano e tem as certidões brasileiras. Até pouco tempo atrás, na maioria dos sites dos consulados, existia a informação de que os documentos brasileiros, para que eles possam ser legalizados, têm que ser recentes. E aí quando e alguns poucos dizia até a data, tipo recentes com menos de um ano de duração, de emissão. A maioria, Consulado de São Paulo, Consulado de Curitiba, todos eles tinham essa informação. E os que não tinham, quando você escrevia, você ligava, você conseguia um contato, eles falavam assim: tem que ser tem que ser recente. Recente quanto? Menos de um ano. E de um tempo para cá, essa informação sumiu. O único consulado que no momento da gravação desse vídeo ainda coloca algum tipo de validade em documento brasileiro é o do Rio de Janeiro, que fala em relação a casamentos, que tem que ter no máximo 6 meses de emissão. Nenhum outro consulado, ou eu não sei porquê, sinceramente eu não entendi porque não colocar essa informação. Porque se você dá uma informação clara, é muito mais fácil do que você não dar nenhuma informação. Porque mesmo, eu fico imaginando o cônsul, o cara que cria, quer dizer, que na minha cabeça é o cara que cria todos os procedimentos administrativos dentro daquele consulado. Por que cargas d'água ele ia falar: tira então essas informações do site, aí a gente vê, aí cada um, Não é mais fácil ter regras? Se tem regras, todo mundo segue. Se todo mundo segue, todo mundo sabe, a tendência é as pessoas reclamarem menos. Eu vejo o consulado, esses dias eu escrevi para um consulado, o cara falou assim: as informações que você está me pedindo está no site. Eu respondi: se estivesse no site, eu não estava te escrevendo. Aliás, por que vocês não colocam essa informação no site? Porque ia ser menos trabalho para eles. Mas enfim, o objetivo desse vídeo não é reclamar dos consulados, é para falar sobre a validade. Então é assim, não existe oficialmente nada que diga a validade dos documentos hoje em dia brasileiros. Porém, contudo, todavia, eu recomendo e vou continuar recomendando a todos que não deixem que os documentos brasileiros ultrapassem 1 ano da data de emissão para levá-los no consulado para legalização. Ok? Continuem mantendo esta ideia, porque como sempre existiu essa informação de no máximo 1 ano, sem contar obviamente se você é do Rio de Janeiro, o seu casamento tem que ser menor do que, tem que ter no máximo 6 meses, mas fora isso, considerem sempre esse 1 ano, e se tiver algum tipo de mudança no site dos consulados, me avisem, ou se eu ver antes eu vou e faço uma anotação nesse vídeo. Porém, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Eu sei que muita gente tem documentos de 2014, 2013, 2012, 2011 que estão em boa condição de uso, que pedir novamente vai gerar despesas, mas com o processo de reconhecimento é investimento. O último vídeo desta nossa série vai ser sobre dinheiro. Eu vou explicar para vocês quanto custa o processo, inclusive eu vou disponibilizar uma planilha de custos. Então você tem que ver isso como um investimento, não adianta. Seja fazendo sozinho, seja contratando alguém. O meu objetivo, eu vou passar todos os custos fazendo o processo sozinho. E eu quero que vocês entendam que não é de graça. Não custa barato e tem que ser encarado como um objetivo financeiro. Senão você não consegue obter o seu reconhecimento. Infelizmente, eu sei que é um direito que todos nós temos, mas não funciona. Não adianta a gente ficar discutindo
Ah, mas será que é? Mas por quê? Por que que não é assim? Por que que poderia ser diferente? O governo poderia, mas não é. Enquanto temos as regras que existem, nós temos que segui-las sem ficar discutindo o porquê que elas existem, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. E vamos perder tempo, e quem perde tempo não consegue o que quer. Ok? Então tá. Segundo passo. Documento italiano. Todo documento italiano, ato, quando a gente fala ato de nascita, ato de matrimônio, ato de morte, ou seja, certidão de nascimento, casamento, morte, ela tem 6 meses de validade. É muito comum, desde alguns anos até, vir escrito, este documento tem validade de 6 meses. Todo documento, nascimento, casamento, basicamente, morte nem tanto, mas também vem escrito em alguns, este documento tem a validade de 6 meses. Por que um documento italiano tem a validade de 6 meses? Porque os comunes eles não cobram dinheiro para emitir o documento. E quando cobram 1, 2 euros no máximo. Normalmente são centavos. Ou seja, na cabeça do legislador, do cara que criou a legislação referente à emissão de documentos aqui, por que ela tem 6 meses? Porque em qualquer momento, qualquer pessoa pode ir no Comune e solicitar um novo documento atualizado. Não é igual no Brasil que a gente tem a máfia dos cartórios que cobra o valor, que cobra para emitir o documento. Aqui não tem isso. Então, o que acontece? Tecnicamente, legalmente, e todo mundo que entrar em contato comigo, seja por e-mail, não importa, seja na área VIP, todo mundo que me perguntar, Fábio, qual é a validade dos documentos? Legalmente, a minha resposta sempre vai ser a mesma. Legalmente, os documentos italianos eles têm 6 meses. Aí o que acontece? Quando você pega aquele monte de documentos, certidões brasileiras, junto com a certidão italiana, lembram do vídeo sobre a legalização dos documentos? Que eu falei que o consulado, ele pega a certidão brasileira, a italiana, dobra, faz uma orelha, grampeia e carimba. E aquilo passa a se tornar um documento italiano? Exatamente, já entendeu onde eu quero chegar. Uma vez que um documento está legalizado, ele passa a ter a mesma validade de um ato emitido por um ufficio di stato civile. 6 meses de validade. Logo, se você apresentar uma certidão, eu já tive casos, quando eu comecei esse trabalho de consultoria em 2008, a nossa primeira cliente, ela morava em Milano, até hoje ela é modelo em Milano, e ela estava com os documentos todos traduzidos e legalizados, eu estou falando em 2007, quando nem existia esse boom todo de cidadania, perdão, 2008. Não, minto, ela chegou aqui no final de 2007. Ela já tinha tentado dar entrada no Comune de Milano e exatamente a alegação do Comune naquele momento é que os documentos já tinham 1 ano de legalizados, portanto eles não podiam legalizar. Em 2008 eu fiz o processo de uma senhora que também tinha tentado fazer o processo aqui na Itália e pelo mesmo motivo tinha sido negada a cidadania dela, porque o Comune não aceitava os documentos emitidos legalizados há mais de 6 meses. Logo, existe sim a possibilidade de um oficial não aceitar os documentos legalizados há mais de 6 meses. Por outro lado, existe também uma série de oficiais que entendem que ele não pode pensar dessa forma. Principalmente um oficial que já sabe o empenho e os custos que tem a emissão, tradução e legalização dos documentos no exterior. Então, a resposta para essa pergunta, qual é a validade dos documentos, eu posso te dizer com toda certeza, e eu te explicando e eu te dando essa orientação, eu tenho certeza absoluta que você nunca vai ter problema, se você sempre respeitar 6 meses de validade e 1 ano dos documentos brasileiros para que forem legalizados. Se os seus documentos tiverem mais do que 1 ano, os seus documentos brasileiros tiverem mais do que 1 ano, e o seu documento italiano ou suas certidões legalizadas tiverem mais de 6 meses de emitidas, você passa a correr o risco de depender
da boa vontade de um oficial italiano. E aí, se você está acompanhando esta série de vídeos desde o primeiro, lá no começo, no dia 1º de janeiro desse ano, você percebeu o quê? Que em vários momentos eu falo, você passa a depender do humor de um funcionário público que trabalha num órgão público. E trabalhando e lidando todos os dias com cidadania italiana há 10 anos, eu posso te dizer com 100% de certeza, não queira depender da boa vontade ou do humor ou da alegria e do sorriso estonteante de um funcionário público italiano. Porque o processo, ele já tem uma série de coisas, ele é complicado porque a gente nunca sabe, a gente sabe quando ele começa, mas a gente não sabe quando ele termina. E aí já tem toda uma pressão psicológica em espera do vídeo, espera disso, espera daquilo, e ainda ter que contar com a boa vontade depois de tudo, somado a toda essa angústia que o processo em si leva, eu sinceramente não recomendo isso, tá? Então, esta é a minha resposta oficial a todos aqueles que me perguntam qual é a validade dos documentos. Brasileiros, apresente no máximo um ano, com exceção do consulado do Rio de Janeiro, que entende que o casamento é o único desses fatores que pode mudar, porque a pessoa já nasceu, então ela não vai, e a pessoa já morreu, então ela não vai renascer, ou seja, então o casamento é a única coisa que pode mudar, por isso que eles exigem, existe uma explicação lógica, pelo menos, para que eles solicitem documentos no máximo de 6 meses de emissão. E o documento italiano ele tem 6 meses de legalizado e tente se ater a esta validade. Dúvida, você não sabe se o cara vai aceitar, você não sabe como o Comune entende isso, entre em contato com o oficial do Estado Civil. Olha, eu estou indo para a Itália, eu gostaria de saber qual é a validade que o senhor considera. Eu tenho os meus documentos legalizados desde tal data. Eles ainda são válidos? Posso apresentá-los? O consulado diz que sim. Eu posso mesmo? Acabou. Tá bom? Gostou do vídeo? Clique em gostei. Deixe a sua dúvida. Eu não vou me cansar de pedir. Deixe sua dúvida aqui nos comentários. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, também deixa aqui seja aqui no Facebook ou seja no YouTube, que aí eu vou verificar e dependendo da quantidade de perguntas iguais, como esta da validade dos documentos, eu gravo um vídeo para vocês. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!